Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel capítulo 17, um texto muito conhecido, mas nós vamos vê-lo de uma forma diferente, amém? Diz assim: Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes Damim. Versículo 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado de Daquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. As hastes da sua lança era como o eixo do tessalão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Porém, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Geralmente, nós enfrentamos dificuldades e às vezes dificuldades estas que nos deixam paralisados. Aqui nós vemos Saul como rei, o exército de Israel numa das suas batalhas contra um dos seus piores inimigos, que eram os filisteus, e era muito comum essas batalhas. Então nós vemos aqui que eles ficavam num monte, os inimigos em outro monte, e entre eles um vale. E ali no vale, vamos dizer assim, aconteciam a batalha. Porém, nessa daqui nós vamos ver de uma forma diferente. Dentre os filisteus, um dos seus valentes, chamado Golias, um homem que tinha aproximadamente 2,10 metros de altura, uma couraça que pesava aproximadamente 60 quilos, e nós observamos aqui, que no versículo 7 vai dizer que a haste de sua lança é como o eixo do tessalão, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Isso vai dar aproximadamente 7 quilos só na ponta da lança. Realmente era um homem de guerra desde a sua meninice. Seus irmãos, seus pais eram conhecidos e ele era temido. E é interessante que ele sai e quando a tropa de Israel se prepara para a batalha, ele diz: não vamos guerrear assim não. Eu estou aqui desafiando vocês. Vocês são servos de Saul. Escolham dentre vocês um que possa vir lutar comigo. Se eu vencer ele, vocês serão nossos servos. Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Aqui está uma batalha e um inimigo que está desafiando o exército do Deus vivo, que está desafiando o rei Saul. E Saul, ele deveria ser alguém que conhecia o Senhor. Mas como nós sabemos, Saul colocou os pés pelas mãos, desobedeceu a Deus, perdeu a unção de Deus, o Espírito de Deus se afastou dele. Ele não tinha mais Deus como referência. Ele estava governando, mas governando sem a unção. Ele estava liderando sem a presença.
Como é perigoso, irmãos, nós vivemos a vida cristã sem a unção. Como é perigoso nós vivemos a vida sem a presença. É o que faz toda a diferença na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. A unção e a presença. A unção é uma capacitação sobrenatural. A presença é a consciência de que Deus está conosco. Embora nós enfrentemos desafios, e desafios alguns que podem nos levar a temer a morte, nós não perdemos a consciência, nós não perdemos diante dos nossos olhos a visão de que Deus está conosco, de que Ele é presente na hora da angústia, de que Deus ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode nos capacitar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos ungir e Ele pode nos dar a vitória, porque Ele é mais do que suficiente. Quem tem essa consciência da presença de Deus, quem tem a manifestação da unção de Deus, ele tem tudo. Tudo que é necessário para vencer toda e qualquer batalha, tudo que é necessário para enfrentar toda e qualquer situação. Mas diante da afronta, o verso 10, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos no meio do povo. Nem o próprio rei não se achou ninguém. Porque diz o verso 11, ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E preste atenção, o espanto e o medo paralisa. A Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo, diante das adversidades que aquele jovem pastor iria enfrentar, e por ser desprezado, muitas vezes apenas por ser jovem, Paulo diz assim, olha, Deus não te deu o espírito de temor, o espírito de timidez, o espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, vá na força do Espírito. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a luta que está do outro lado do vale, eu quero dizer para você, se você é crente, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, Deus está contigo. Às vezes nós olhamos para um lado, às vezes nós olhamos para o outro e as pessoas estão paralisadas, com temor. As pessoas estão espantadas diante daquilo que se faz necessário, uma ousadia, uma intrepidez, um enfrentamento. Nós, como povo de Deus, não podemos ficar parados, paralisados pelo medo, com medo de avançar, com medo de enfrentar, com medo de reagir. Não, nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos perceber que a unção de Deus, ela é quem nos ensina, ela é quem nos capacita, ela é quem nos dá a vitória. Que a sua santa presença, ela que faz com que os nossos inimigos tremam diante de nós. Ela com que faz com que os demônios se submetam ao nome de Jesus. Que as enfermidades fujam do corpo dos enfermos, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Precisamos crer nisso e nos apropriar daquilo que nos pertence. Não seja alguém espantado, não seja alguém medroso, seja alguém sim, que tem certeza que foi ungido por Deus. Seja alguém sim que é consciente da santa e poderosa presença de Deus. E assim você irá vencer todos os seus inimigos. Eles estão aqui espantados, eles estão aqui com muito temor, mas vai chegar alguém que vai mudar toda essa história. Amém? Então, veja como nós podemos estudar a Bíblia e receber da mesma palavra porções de revelação e de unção diferente, para que possamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós
no dia de hoje, porque o ontem já passou, o amanhã está diante de nós e muitas pessoas não estão vivendo o agora, muitas pessoas não estão vivendo hoje, por isso não estão conscientes da unção e da presença de Deus que habita na vida daquele que crê, que habita na vida dela. Talvez esteja só fumegando o fogo em você, mas eu quero dizer, se você se arrepender e se você voltar para Deus, Ele vai soprar e esse fogo vai voltar a queimar. E você vai voltar a servir e a se alegrar, porque não existe alegria maior, honra maior do que ser usado por Deus. Amém? Então, Davi vai chegar, mas isso é vídeo para amanhã. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos vários vídeos dos comentários da Bíblia. Você pode também nos ajudar divulgando com os seus amigos, com os seus familiares. Amém? Comente, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho. Fazendo assim, você irá nos ajudar a levar a palavra de Deus às pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.